Pegue a sua Bíblia. Muito bem, eu quero falar sobre a oportunidade. Quando nós analisamos os textos sagrados, principalmente os evangelhos, nós vemos que existe ou existiram, porque já não estão mais entre nós, aqueles que aproveitaram sua chance. Preste atenção, por gentileza. Aqueles que aproveitaram sua chance, como, por exemplo, os dois ladrões na cruz. Um deles aproveitou e o outro não. Temos ali Maria Madalena, que ia ser apedrejada, pega em flagrante adultério, e Jesus disse a ela: vai, não peques mais. E ela seguiu Jesus e aproveitou sua oportunidade. Zaqueu, quando Jesus entrou na casa dele e revelou a ele o plano de salvação, ele decidiu e aproveitou sua oportunidade. Aquele leproso, eram 10, 9 não, mas aquele leproso, ele aproveitou sua oportunidade. E aí por diante, homens e mulheres que tiveram a chance. Agora, tem também aqueles que não tiveram, que não aproveitaram. O rico, aquele jovem, que Jesus disse: vai, dá o que tens e volta e me segue, ele, contrariado, triste, foi embora, não aproveitou. Na parábola do rico e do pobre, Lázaro, o rico depositou toda a sua confiança nos bens, achando que viveria muito tempo. O que ele não sabia é que a morte estava próxima, e ele não aproveitou e foi condenado. Dos 10 leprosos, 9 não aproveitaram a oportunidade de voltar e seguir Jesus. Eram 70 discípulos, só ficaram 12. Então, na trajetória da palavra de Deus, nós vamos ver quem aproveitou e quem não aproveitou. Nos dias de hoje não é diferente. Você não tem que se surpreender de ter visto uma pessoa na igreja curada, foi liberta, manifestava demônios de uma maneira terrível. E essa pessoa foi liberta, transformada, curada, conquistou e depois abandonou a fé. Literalmente abandonou Jesus. E já não o serve mais. Não se espante, porque às vezes a pessoa se espanta. Por que isso? Cada um aproveita a sua oportunidade. Também não se espante de ver pessoas chegarem à igreja numa vida deplorável, o Espírito Santo começar a trabalhar na vida delas, de repente você começar a acompanhá-las, seja você um membro, um evangelista, um obreiro, quer ajudar, quer dar uma palavra, de repente você dá até uma Bíblia, um livro teu para ela, você dá uma palavra, conta a tua história, e daqui a pouco essa pessoa desaparece. E aí se entrega àquela vida errada, mesmo sofrendo. Não se espante, porque até o último dia vai ser assim. Infelizmente, há quem aproveite e há quem não aproveite. Tratando-se aqui dos dois ladrões na cruz, vamos ler juntos, por favor. E também conduziram outros 2, que eram malfeitores, para com ele ser mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartiram suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. No versículo 36, e também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. 37, disseram-lhe: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele, de Jesus, estava escrito, um título em letras gregas, romanas e também hebraicas. E o título era: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado, não diz qual lado era, mas um deles blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Olha só que petulância. Versículo 40, respondendo, porém, o outro,
malfeitor repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E a nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem ou mereciam. Mas estes, se referindo a Jesus, este nem o mal fez. E disse-lhe a Jesus, disse aquele malfeitor: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que ainda hoje, hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, aquele ladrão foi feliz. Ele aproveitou a sua oportunidade. Veja que situação. Imagine encontrando Jesus no paraíso e sabendo que, claro, perdeu sua vida por causa do crime, teve sua vida antecipada, porque o salário do pecado é a morte espiritual e física também. Quem planta, colhe. Deus perdoa, mas não isenta. As nossas escolhas, muitas vezes, nos levam a situações deploráveis, como essa. Mas imagine, mesmo ele tendo sua vida antecipada, perdendo ali a oportunidade de viver um pouco mais no mundo, mas nos minutos finais mesmo, literalmente, ele teve a chance e ele abraçou aquela chance. Reconheceu que era um malfeitor, se arrependeu do seu pecado, pediu a Jesus Cristo, que estava ali derramando sangue para resgatar o pecador da condenação eterna, que ele fosse redimido, salvo pelo aquele sangue. E morrendo, ele já encontrar Jesus no paraíso é muito forte. Ah, pastor, é isso que eu quero. Eu quero essa oportunidade. Agora imagine o outro malfeitor, que foi arrogante, que achou que não havia necessidade, teve sua chance, todos os dois estavam diante do mesmo Criador, do mesmo Deus, mas aquele outro, quando fechou os olhos, acordou no inferno, porque ele não aceitou Jesus, ele não reconheceu Jesus Cristo como Filho de Deus, e ainda por cima, na sua petulância, na sua arrogância, ainda blasfemou contra o Senhor. Imagine ele acordando no inferno e se dando conta que realmente há uma vida após a morte. É um arrependimento que infelizmente não tem como voltar atrás. Mas a senhora e o senhor que está novo na igreja ou antigo, você tem aproveitado sua oportunidade? Você está diante do mesmo Deus como eu, como todos, quem está à sua esquerda e à sua direita. Mas você tem abraçado sua fé em Jesus na simplicidade, no arrependimento como esse ladrão? Quando você sai daqui para fora, você tem andado com Deus, tem vivido uma vida sincera, tomando sua cruz, negando a si mesmo e seguindo Jesus? Se você assim tem o feito, pode ter certeza que assim como Jesus disse para aquele homem, ainda hoje estarás no paraíso, nós ouviremos isso do nosso Deus. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Nunca houve tempos tão decisivos para nós, cristãos, e podemos assim dizer, tempos que nos tragam uma consciência tão grande da salvação que agora, aonde milhares de pessoas, quase 3 milhões, perderam sua vida por causa de um vírus. Quantos que tiveram sua vida interrompida na flor da idade? Pessoas que tinham planos, famílias, sonhos, pessoas que jamais imaginariam que sairiam de casa para ir ao hospital, de lá já partiriam para o cemitério, e foram surpreendidas pela morte, e de repente não aproveitaram sua oportunidade. De repente tiveram a chance de ir à igreja, mas não iam. De repente receberam um convite e não aceitaram. De repente, num apelo como esse agora, de confessar seus pecados, abandonar a vida errada e abraçar a fé em Jesus Cristo, não fizeram. Imagine essas pessoas sabendo que não aproveitaram sua chance e por conta disso não tiveram o direito da vida eterna. É sem dúvida alguma um terror
é, sem dúvida alguma, um temor para todos nós. Veja que o facto de nós estarmos aqui não significa que seremos salvos. Jesus disse, muitos dirão, Senhor, Senhor, apartai-vos de mim, disse Jesus, eu não te conheço, vocês que praticam iniquidade. Mas, Senhor, nós estávamos na tua casa, profetizamos, expelimos demônios, não reconheço vocês que praticam iniquidade. Então, senhora, senhor, nessa manhã, que nós vamos buscar o Espírito Santo, pense sobre isso, sobre a chance, essa é a palavra, a chance. Jesus está nos dando uma chance. Repito, não vai acontecer nada de extraordinário para que você pense assim, Deus, Ele tem que fazer algo a mais para que eu me entregue. Não, é simples como foi para mim e para todo mundo. Não vai descer um anjo do céu para você acreditar que precisa se entregar. Não. Pelo contrário, como disse o Senhor Jesus, a hora é esta, que os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Agora é a hora é esta, é agora. O momento, tudo que eu recebi e aproveitei, e aqueles que fizeram o mesmo, toda oportunidade, foi igual para todos nós. E repito também, não espere que o mundo melhore, pelo contrário, o mundo sempre vai te apertar para você perder seu tempo, porque a vida é um tempo, tudo é um tempo. Então o mundo vai vir com a distração, tudo é distração, mas o foco tem que ser a minha salvação. Embora você tenha que ter uma família, você tenha que ter uma empresa, quem deseja ter, é claro, tenha que ter uma vida financeira equilibrada, você tenha que ter sua vida social, você tenha que cuidar dos seus filhos, mas cuidado com a distração, porque o mundo vai tentar nos distrair com coisas para roubar o nosso tempo de Deus, o tempo de orarmos, o tempo de buscarmos, de meditarmos na palavra, o tempo de olharmos para o nosso Salvador. E aí acontece o que aconteceu com muitos, que foram apagando o espírito, esfriaram na fé e voltaram a ser quem era. Não saíram da igreja, mas perderam o temor, perderam o zelo. Então medite nisso, nessa palavra, a oportunidade que está sendo dada. Tal como estamos aqui, será na vinda do Senhor no juízo. Ele vai mostrar a oportunidade que foi dada para cada um de nós. Se a pessoa não aproveitou. Caso ela não aproveite, é óbvio, porque quem aproveita não vai estar no juízo. O juízo não é para quem está salvo, o juízo é para quem está condenado. Mas aqueles que estão salvos serão arrebatados, serão levados, serão chamados dentre os mortos antes mesmo desse grande juízo. Por isso, nós vamos agora derramar nossa vida e você vai confessar, você vai voltar ao primeiro amor, você que reconhece que quando começou era sincero, íntegro, justo, e hoje você perdeu esse zelo, derrama a tua vida. Se quiser vir à frente do altar, se quiser ir no canto da parede, quiser dobrar os joelhos, mas entrega, aproveite a sua oportunidade. Amém?